Estamos de volta, programa Brasil Cristão desta terça-feira. Sempre bom nós atualizarmos o tema do dia, não é? Estamos falando hoje sobre as religiões africanas no Brasil, a sua presença e, a partir disso, todo o sincretismo religioso que nós vivemos, né, Fernando? E aí, você pode lembrar aqui que aí vai misturar a festa do divino com São Cosme e Damião, São Cosme e Damião, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, o elefante de bunda para a porta, a vassoura atrás da porta, Nossa Senhora Vira uma Aparecida. É uma confusão de crenças e superstições e todo esse sincretismo religioso que as pessoas vivem. Mas tem um elemento aí que salva, né? Que é a ignorância, a falta de conhecimento mesmo, né? Mas quando a gente recebe a informação, né? Bom, eu queria saber como é que você está em casa, porque eu, assim, toda vez que eu aprendo algo novo, eu falo, nossa Senhora, que maravilha. É como se uma cortina se abrisse, então você enxerga diferente aquela realidade. Você enxerga até as pessoas que vivem ali daquela forma diferente, né? Você começa a ter mais compaixão. Olha que interessante, o conhecimento, ele dá compaixão. Você fica menos arrogante, não é? Deveria ser o contrário, mas não, você fica mais humilde, né? Se você tem o conhecimento, né, você vai percebendo que nós podemos amar as pessoas mesmo quando elas estão vivendo no erro, porque a grande maioria das pessoas vivem no erro pela ignorância, né? Então, esse programa eu acho que tem ajudado você em casa, eu espero que esteja ajudando. Né, então, agora a gente tem isso aqui, Drica, ó. Nós já definimos bem a respeito do nosso Deus. Sim. Nós professamos que Ele é o único, né? Que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, é o nome de Jesus. O Cristo Jesus é a revelação do Deus uno e trino. E nós estamos definindo que existem outras religiões que cultuam outros deuses e estes deuses nada são. A questão agora é a seguinte: e o inimigo das nossas almas, o demônio, né, e suas legiões, eles se usam dessas outras religiões ou de outros elementos, se usam dos elementos para confundir, para enganar e para nos levar à perdição. Como é que é a relação do demônio com essas realidades? A pergunta que a gente faz agora é o seguinte: existe relação entre os orixás e o demônio? Uma perguntaça. Vamos ver o que o padre Douglas responde. Há uma associação clara entre as entidades cultuadas, né, seja na Umbanda ou no Candomblé, com a ação do próprio demônio. Né? Há quem defenda isso claramente, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Sim. Tem relação, né? Os orixás, de alguma forma, quando alguém cultua um orixá, ele está cultuando o demônio? Então, pode haver uma ação demoníaca. Né? Pode haver. E muitas vezes há. Mas se lembre que no primeiro bloco eu expliquei o que é um orixá. Certo. Né? Vamos, para explicar essa pergunta, para responder essa pergunta, usar de 1 Coríntios 8. Em 1 Coríntios 8, Paulo enfrenta o mesmo problema. Em Corinto havia um culto a divindades animistas. Havia um culto a Artemis e um culto a Afrodite, a deusa do amor. E ali eram oferecidos sacrifícios, havia o templo, havia um culto muito expressivo em Corinto. Paulo, ele diz o seguinte, olha, os ídolos, né, essas divindades da natureza ou das forças humanas ou forças naturais, elas são criações humanas. Essa é a definição de ídolo que se dá na Sagrada Escritura. O ídolo nada mais é do que uma confecção humana. Onde ele existe? Em lugar nenhum. Paulo diz isso, o ídolo nada é. Então, algo oferecido a um ídolo é oferecido ao quê? A nada. E isso não sou eu que estou dizendo, está escrito em 1 Coríntios 8. As carnes sacrificadas aos ídolos são sacrificadas a nada, pois o ídolo nada é. Então, é assim que nós entendemos. Iemanjá, a divindade das águas, existe na mitologia, no imaginário daqueles povos africanos.
E cultuá-la, a princípio, é cultuar a nada. Entende? Agora, Paulo diz o seguinte, eu poderia até comer as carnes sacrificadas aos ídolos, mas não farei isso, porque os fracos, os que estão vindo do culto aos ídolos, vindo para o cristianismo agora, se me verem comer, vão se escandalizar. Então, por amor, por caridade aos irmãos, eu não como, e prefiro não comer nunca. Então, essa é a visão de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Fazendo uma apreciação a partir da demonologia, nós sabemos que o demônio, ele é um ser espiritual, sem forma, sem corpo. O que interessa a ele é prender o ser humano na mentira, no engodo. É afastá-lo da verdade, afastá-lo de Deus mesmo, de Deus como se revelou. Então, para isso, diácono, ele não tem objeto ou religião de predileção. Ele vai se servir do que ele puder lançar mão. Então, ele pode se servir do candomblé e da umbanda? Pode. Se uma pessoa vai recorrer ao candomblé e lá essas divindades nada são, então, mas as pessoas entram em transe. Bom, o transe é perfeitamente explicável do ponto de vista psíquico. É um estado alterado de consciência, levado por sugestão, toque dos atabaques, concentração, as danças que são feitas. Uma pessoa pode entrar em estado alterado de consciência. Então, isso tem explicação científica. Mas aconteceu algo prodigioso. Bom, aí sim, o demônio, ele, sabendo que ali nada há, ele pode entrar e gerar fenômenos, comportamentos, para quê? Para gerar credibilidade naquelas práticas. E as pessoas, vendo o sobrenatural manifestado, darão credibilidade à religião e ficarão lá. Mas porque ela é do demônio? Não, porque foi a brecha que a pessoa abriu para que o demônio atuasse. Isso poderia acontecer em diversas outras religiões, em diversas outras crenças e com diversos objetos. Então, eu já lidei com manifestações demoníacas. Eu posso dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Ele pode usar de um colar de contas, né, uma guia de umbanda, uma guia de candomblé, para oprimir alguém, como ele pode usar um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, se ele quiser. Ele pode se travestir de Iemanjá para iludir quem vai ao candomblé, mas ele também pode se travestir de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Como tem casos na vida de santos, para iludir, para enganar. Então, ele vai se travestir do que for preciso para enganar. Seja se fazendo passar por aquelas divindades do candomblé, que não existem, mas ele pode se fazer passar por elas, atender pelo nome delas. Ou ele pode se fazer passar por qualquer coisa. Não sei se eu me fiz explicar. Né? Então, o que eu digo para o povo católico, já que é o tema do nosso programa de hoje. Ir até lá, em busca do que quer que seja, é abrir uma brecha. É abrir uma brecha à ação demoníaca. Ele pode agir como ele pode não agir. Então, você sempre vai incorrer num pecado. Agora, do ponto de vista católico, né? Para você católico que vai num lugar desses, você sempre vai incorrer em um pecado, nem sempre o mesmo. 2 pecados podem acontecer. Primeiro, você estar dando brecha a uma ação do demônio, caso, ao ir até lá, você obtenha benefícios. Esses benefícios, provavelmente, o demônio vai conceder para lhe gerar credibilidade naquelas práticas. Ou, indo a um culto e participando, crendo naquilo, mas não acontecendo nada de obtenção de benefícios ou nada de sobrenatural, ainda assim você incorre num pecado de idolatria, porque você está lá prestando culto a ídolos, a deuses que nada são, a confecções do imaginário humano. E nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, inclusive, para nos libertar dessa ignorância. Nós não temos a Bíblia citando esses deuses africanos propriamente dito, mas nós temos inúmeras passagens na Escritura que foram inclusive escritas tendo por base a religião helênica, grega, porque o Evangelho entrou no mundo grego,
E os evangelhos vão constantemente dando conta de nos oferecer uma narrativa do Cristo como o vitorioso, o poderoso sobre a natureza. Então, quando Cristo vem ao mundo, uma estrela se desprende do firmamento e vem adorá-lo, ou seja, ele é o Senhor do firmamento. Ele que inicia o seu ministério transformando a água doce em vinho. Então, ele é Senhor das águas doces, as águas viram o que ele mandar. No seu ministério, durante uma tempestade, ele faz o mar se acalmar e o vento parar. Ele é Senhor do mar, Senhor dos ventos. Ele amaldiçoa uma figueira e ela seca, ela é obrigada a secar até a raiz. Quando ele morre, o sol se esconde e houve treva, como se fosse noite, diz o Evangelho de João. Então, o sol também reverencia a Cristo. Então, Cristo é o sentido, é aquele para o que tudo foi feito nele, por ele, para ele, diz São Paulo na carta aos Romanos. Então, Cristo é a superação desses cultos, não há sentido mais nenhum em prestar culto ao Deus do mar, ao Deus da folha, da árvore, da pedra, se Cristo é o Senhor de tudo isso, entende? Essa é a novidade do Evangelho. Cristo é o fim, é o encerramento das religiões animistas, inclusive do candomblé. É uma explicação maravilhosa essa, né? Acho que ficou bem claro. E aí o padre ia falando ali, Cristo como Senhor de tudo, como centro de tudo, né? Nosso Deus. E me veio isso no coração, porque nós somos o corpo desse Cristo, não é? Então, o Senhor, quando Ele nos cria, e aí a gente volta naquela questão, Ele nos coloca acima de todas essas coisas, não é? E acima de nós, Cristo, né? A nossa cabeça que nos guia. Então, é de uma clareza tão grande para enxergarmos, né? Onde é que está o erro e onde é que está o acerto, que agora só resta decidir, né? É maravilhoso porque o Evangelho vai mostrando justamente isso que o padre, ele termina falando isso, né? Nós falávamos que as religiões animistas são frutos de uma capacidade do ser humano de transcender. Ele olha os elementos da natureza, a força desses elementos e rapidamente ele se liga ao transcendente. A força dos ventos, um Deus, dependendo da cultura, com um nome nos países africanos, nos países nórdicos é outro, os gregos é outro, mas animista, sempre olhando para a natureza e ligando o poder daquela natureza a uma entidade. E o Senhor Jesus, nos evangelhos, é relatado como dominador de todos esses elementos, como o padre vinha falando aqui. Ele manda o vento, o poder do vento tem que se calar, o mar tem que se calar, ficar calmo, ele anda por cima do mar, caminha por sobre, ele manda aquele que está doente ficar curado, ele manda a figueira secar, ela tem que secar, ele fala para o cego enxergar, o cego enxerga, né? Ele pega a água e manda a água ser vinho e a água passa a ser vinho, ou seja, ele é senhor de todos os elementos da natureza. Sim. E ele dá um passo além. Ele é senhor dos espíritos malignos. Sim. Todas as vezes que o espírito maligno se manifesta, Cristo Jesus ordena e o demônio se submete. Mesmo antes de Cristo se manifestar, o demônio de longe ele já fala, ih, lá vem ele, não é? Você é o Cristo, eu sei. Então, o demônio sabe quem é Cristo, ele se submete por ele mesmo, né, diante de... E Cristo, claro, submete todos eles ao seu senhorio. E por último, ele vence o maior dos inimigos, que é a morte. Ele vence a morte e aqui, então, todo o conhecimento, toda a experiência religiosa do ser humano é submetida a Cristo. E de algum sentido, em certo sentido, a evangelização da igreja primitiva foi justamente isso, quando os cristãos iam entrar em contato com esses povos, a pregação era justamente essa, olha,
essa sua fé, eu vejo que você, como Paulo no Areópago de Atenas, eu vejo que vocês são muito religiosos, eu vejo aqui os diversos altares, mas eu quero mostrar para vocês a superação de tudo isso. Tudo aquilo que vocês creem, que está aí, eu vejo a manifestação, o anseio de vocês pelo transcendente e eu trago a vocês uma boa notícia. Esse Deus desconhecido, ele se revelou, ele ama, né? E aí Paulo faz o anúncio da cruz, faz o anúncio da ressurreição e alguns creem nele, né? Mas ali nós temos o protótipo, Edrica, da pregação do evangelho. Sim. E o modo correto de lidar. Você percebe que Paulo não chega para eles e fala assim, olha, vocês são um bando de endemoniados. Não é essa a abordagem de Paulo. Ó, vocês estão aqui, vocês são um bando de idólatras endemoniados e eu não tenho nada... Estão todos condenados. E eu não tenho nada com vocês. Não. A abordagem de Paulo é outra. A abordagem de Paulo fala assim, olha, eu percebo que vocês são religiosos, mas eu venho aqui dizer que tudo isso que vocês creem foi superado. E agora façam vocês, pelo poder do Espírito Santo, a adesão à revelação. E nós fazemos das palavras de Paulo as nossas palavras neste momento. Você que está nos assistindo e frequenta, acredita, sua cabeça ainda está meio confusa. Quais são os frutos dessa sua pertença a essas religiões? O que tem acontecido na sua vida repetidamente ao longo dos anos, como fruto? O que você colhe dessa pertença a essas religiões? Existe um fator que nenhuma religião vai poder dar a você, né? Nenhum espírito, nenhuma vocação, nenhuma música, um canto, todos os ritos que vocês celebram, que é, você não vai se santificar. Porque o fator que santifica-nos, né, como igreja, como filhos de Deus, se chama Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele precisa estar para que haja santos. Então, quando você olha para os frutos na vida daqueles que seguem a Cristo como centro, como Senhor e Salvador, e quando você olha para os frutos da vida daquele que segue outras religiões, você vai ver que existe um disparate enorme aí, né, comparando essas duas realidades. Então, por aí você começa a perceber, tem alguma coisa realmente errada nisso aqui. Exato. E é muito interessante a explicação que o padre Douglas dá com relação... porque é muito engraçado, né, Drica? Porque hoje... até na escola, se estuda, por exemplo, com muita tranquilidade mitologia grega. A gente estuda a mitologia grega, a gente estuda a mitologia nórdica, nós fazemos filmes e nós vemos lá o Thor. A gente estava conversando sobre isso, né? Preparando o programa e meus filhos. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos. E falei, eu sou o Thor, eu sou não sei o que lá. E aí a gente descobre que Thor era o nome do Zeus, né? Que era um deus. Né? Agora, e a gente ainda comentou, né, Fernando? Se o nosso filho falasse, eu sou Exu, não é assim? Credo, tá amarrado, é isso mesmo, né? Exatamente. Então, o que nós estamos aqui pontuando é justamente isso. O interesse do demônio é enganar, sugestionar, tentar. Para quê? Para roubar, matar e destruir. Essa é a ação dele. Então, ele não tem uma religião, o demônio não tem igreja, o demônio não tem sacerdote, o demônio não tem liturgia, o demônio não tem sacramentos e sacramentais. Ele não tem nada disso. Agora, ele pode conferir poder, eficácia a uma determinada coisa pelo simples interesse de manter o homem no erro, mantendo ele cativo de uma falsa doutrina, mantendo ele cativo de uma fé que não é a fé verdadeira em Cristo Jesus, essa pessoa não adere verdadeiramente ao Evangelho, se mantém no erro, se mantém no pecado. Então, assim, nessas religiões africanas, o demônio pode se usar? Sim, como pode se usar de qualquer outra, como pode se usar, inclusive, né, de elementos materiais, até mesmo da nossa fé. Se ele quiser, ele pode, para enganar. Exatamente. Para ludibriar, não é verdade? Isso. Então, isso é necessário que fique hoje muito, fique cravado, sabe, para nós. O candomblé é do demônio? Não, o candomblé é uma religião animista, invenção do homem que transcende.
O demônio pode se usar dela? Sim. E usa. O panteão dos gregos é do demônio? Não. O panteão dos gregos é uma invenção do coração do homem que transcende através daquilo que ele vê. Uma religião animista. O demônio pode se usar? Pode. O Thor e todos os, né, o panteão nórdico é do demônio? Não. É fruto da capacidade do homem de transcender. O demônio pode se usar dele? Pode. Exatamente. Então, assim, nós estamos deixando a coisa, sabe, Drica, bem clara para que você entenda. E até eu acho que isso deveria ajudar você hoje a começar a ter um comportamento mais cristão com essas pessoas de outras religiões. Sim. Com Mais amor, cristão. misericórdia e entendimento, né? E também levar a verdade. Isso também. vai ajudar a Não é? pessoa a dar um Exatamente. testemunho verdadeiro da fé cristã. Exatamente. Tem participação, viu, Vamos ver, Fernando? vamos ver. Que o nosso tempo está indo. Quem está conosco, né, mandou mensagem, vamos responder. Aparecida, boa tarde, Drica e Fernando. Amo o programa Brasil Cristão, sou católica e catequista. Gostaria que me explicassem, por favor, a diferença entre religião e seita. Obrigada. De nada, Aparecida, muito obrigada pela sua participação. Exato. Quem explica isso de modo muito bem é muito bom, né? A explicação é Dom Estevão Bittencourt. Ele tem livros sobre isso, eu acho interessante. Mas o que eu queria pontuar aqui, a palavra seita, né, significa, vem da palavra sectar, que é cortar para fora, tirar para fora, né? No nosso conceito católico, tudo aquilo que corta, que tira da comunhão é, em certo sentido, seita, né? As religiões são esse esforço de unir novamente Deus ao homem. Alguns teólogos dizem, e eu adoro isso, né, que, em certo sentido, o cristianismo é a negação da religião. Ele é uma religião que nega todas as outras. É verdade. Por quê? Faz sentido. Porque a religião é, a grosso modo, o homem esforçando-se para religar-se com Deus. O cristianismo já parte desse princípio. É impossível. O ser humano não consegue. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Deus desce até nós. É a única religião onde o Deus amado, adorado, cultuado, vem até o homem. A única. Em todas as outras, os homens ficam aí fazendo todos esses esforços para chegar aos seus deuses. Por isso que nunca consegue se saciar. Então, essa é a origem das duas palavras. Sim, né? tem mais gente, vamos ver, para dar tempo. Vamos. Brandão, com você, Fernando, a letra está pequena. Fernando comentou que em todas as religiões e povos cultuavam divindades na forma de elementos da natureza. Transcendia, né, desses elementos, o Brandão. Já a nossa religião tem origem na revelação e que temos um único Deus. Então, como fica a nossa relação com os santos? Não seria uma forma de dar culto à divindade? Veja bem, Brandão. Boa pergunta. Hebreus capítulo 11 começa a explicar o que é a fé. Sim. E a partir do momento que o autor da carta aos Hebreus fala o que é a fé, ele começa a narrar o exemplo de homens e mulheres que foram exemplos desta fé. Depois que o autor faz isso, narra todos esses exemplos, o capítulo 12 começa assim: cercado por semelhante nuvens de testemunhas, vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e perseverar como eles perseveraram. Veja bem, a palavra nuvem de testemunhas é muito importante. A palavra nuvem é símbolo da glória de Deus. Quando o templo foi consagrado, diz a palavra de Deus que o templo encheu-se de nuvem. A glória de Deus tomou o lugar. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão, né, e aquela epifania, aquela manifestação de Deus, o lugar encheu-se da nuvem, a glória. Portanto, o autor da carta aos Hebreus diz que estes homens e mulheres, exemplos de fé, são e estão na glória. Partindo desse princípio que estão na glória, primeiro. Segundo, que estão vivos. Haja vista Elias e Moisés na transfiguração, vivos e conversando com o Senhor. Terceiro ponto, haja vista que
a morte não cancela o batismo e seus efeitos, nós, assim como eu posso aqui pedir a Drica, Drica, você reza por mim, e eu posso rezar pela Drica, nós acreditamos que os homens e mulheres fiéis a Deus que estão agora na comunhão com Cristo ainda podem participar da comunhão do corpo de Cristo e nós podemos receber a intercessão deles porque eles participam da mediação de Cristo Jesus. Porque essa é a beleza da igreja. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Exatamente. Nós participamos do munus de Jesus. Então, eles, em Cristo, seguem sendo membros da igreja, seguem podendo rezar por nós. Isso é totalmente, mas totalmente diferente. Para nós, os santos não são uma divindade. Nós não adoramos os santos. Nós não adoramos a Virgem Maria, não adoramos São José. O máximo que pedimos é uma ajuda forte, é uma ajuda para a nossa vida aqui nessa terra. Tem mais? E aí é a beleza da igreja, né? Porque a igreja, quando você entende o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, aliás, nós vamos fazer um programa sobre isso aqui, você vai entender porque nós temos devoção aos santos, né? E aí vai ficar bem mais claro também para você. Não pode perder esse programa, não. Tem mais gente aí que enviou mensagem para a gente. Vamos ver. Aparecida Maria de Fátima. Oi, gente, boa tarde. Antes de ser católica, eu frequentava outras seitas e via as imagens de Nossa Senhora Aparecida, além de São Jorge, olha só, nestes locais. Por que isso acontece? O Padre Douglas trouxe essa resposta, né? O sincretismo religioso. Esses elementos católicos foram tomados, inseridos dentro do culto dessas religiões no Brasil e por isso nós vemos essa mistura. Aquilo que lá no início era feito só para camuflar, depois se tornou cultura. E hoje eles usam elementos como a imagem de São Jorge, imagem de Nossa Senhora, São Cosme e Damião, por aí vai, invocando entidades, mas não são os nossos santos. Exatamente. Tem mais uma, vamos ver se dá tempo. 1 minuto e 20, vamos ver quem é. Rosa Franco, boa tarde, Drica e Fernando. Gostaria de saber se essas entidades que incorporam numa pessoa podem ser utilizadas por Deus para avisar uma outra pessoa de um perigo, por exemplo. Nós lemos na Sagrada Escritura quando Saul faz invocação, né, do profeta e o profeta vem e o repreende taxativamente. Isso é terrível, essa prática não deve ser feita por nós de maneira alguma, isso não é permitido a um cristão. Não, e se isso acontece com algum cristão, é uma palavra de ciência, e aí ele precisa estar unido a Cristo e estar cheio do Espírito Santo para que isso aconteça, e não em um ambiente como esse, em forma de entidades e todas essas coisas. Fica amanhã? Amanhã, o programa Brasil Cristão, nós vamos falar do Padre Haroldo, né, Fernando? Então, ninguém pode perder o programa Brasil Cristão de amanhã. Nós esperamos muito você aqui juntinho conosco para fazermos memória ao Padre Haroldo, que tanto ajudou a nossa igreja no Brasil. É isso mesmo, gente. Obrigado, Deus abençoe. Até amanhã. Beijo no coração, Deus abençoe. Tá no YouTube esse programa.